Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura do dia de hoje. Estamos no dia 10 de março de 2026. Então vamos ler. Mais um hábito dos 365 hábitos poderosos e simples. Leitura de número 67. 67ª leitura. Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Mas antes da leitura, já agradeço aos inscritos no canal e agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. A todos vocês é uma honra poder compartilhar este momento aqui de leitura diária. Comentem no vídeo, será uma satisfação. Ativem o sininho para continuarem recebendo o meu conteúdo e compartilhem para que o YouTube perceba que existe aí algo relevante, né? Compartilha com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar. Aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais sugere que a gente se compreenda cada vez mais, se cuide, né, de forma melhor, portanto se ame e naturalmente nós vamos auxiliando o mundo, sendo melhores, né, do que fomos ontem. Então sempre nesse sentido, sem culpa, sem julgamento, sempre munido aí de auto-perdão, pois tudo o que vier de melhorar a nossa compreensão, nesse sentido expandimos a consciência, né? Começamos um despertar e adequadamente nós auxiliamos o mundo assim, de onde estivermos, né? É nesse sentido, cada um fazendo a sua parte, o mundo fica bem melhor. Consciência. Então, portanto, consciência sadia, mente sã, corpo são. Meu canal fala sobre saúde. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Leitura de número 67. Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Diversificar os investimentos se faz necessário. Até porque se em algum investimento você tiver perdas, em outros poderá ter lucros. O empresário mexicano Carlos Slim, fundador do grupo Carso e dono da empresa América Móvil, tem o hábito de fazer investimentos diversificados. Tem uma carteira de aplicações variadas, mas não entra em detalhes sobre em quais locais investe seus recursos. Slim apenas anuncia quando deixa de investir ou migra recursos aplicados quando é obrigatório por lei. Quando é obrigado por lei. A riqueza é como um pomar. O que você tem a fazer é fazê-la crescer, reinvestir para torná-la maior, sempre diversificando em outras áreas, declara o empresário. Nossa, gostei da leitura. Simples, né? E, na verdade, isso aqui é de fato uma riqueza. Aplicarmos, né, nossos recursos em áreas diferentes, para que, se porventura algo no caminho, né, venha a prejudicar em alguma categoria o qual investimos, as outras estão bem. Eu lembro de ver isso aqui num curso de educação financeira que eu vi. Então, realmente é uma bênção, né? Quando a gente tem esse poder aí de investir recursos em categorias diferentes, aplicações variadas, né? Então, isso é uma bênção. E aqui, como o meu canal carrega esse viés de compararmos, para trazer coerência, não só a nível do material, né? Do econômico, propriamente dito aqui, mas, sobretudo, aqueles bens que nós vamos adquirir em consciência e que jamais passarão. Então, quem já está acompanhando aqui comigo, esse mês está falando do lado financeiro, porque é importante que a gente dê valor ao nosso tempo, portanto, ao nosso dinheiro. Nosso tempo é um investimento, e a riqueza a qual nós fazemos a partir dele também é, pois sabemos que o mundo, ele exige, né, de nós essa moeda de troca. Sem dinheiro a gente não faz nada. Então é imprescindível que a gente
inclusive, tem a sabedoria para utilizar esses recursos. E nos auxilia, inclusive, a sairmos aí de crenças limitantes. Porque quantas vezes, né, quem nunca passou por isso? Estar ali determinado a angariar mais recurso material, financeiro, dinheiro, né? Para o quê, gente? Para a gente se manter com uma saúde boa, ter aí recursos a nível de estudos, viagens, né? Então, investir no nosso emprego, nosso trabalho, nosso profissional, nas mais variadas formas, né? Então, o dinheiro é uma moeda de troca muito válida e que nos auxilia. No entanto, a gente sabe que tudo isso que a gente adquire com o dinheiro passará, exceto a saúde que fica a nível de uma mente que vai se descortinando ao longo da caminhada, adquirindo consciência. Então, nós estamos pagando um livro, por exemplo, e o recurso que fica deste livro é a informação que, a modo de conhecimento, pode nos impregnar, de fato, boas práticas. Então, isso é sabedoria conquistada. O seu livro, depois que você empresta para alguém, pode ser que ele nem volte. Aliás, livros são bons para isso, né? Para não ficarem parados. Ele passará. Você o perde, passará. Digamos que ele seja queimado, passará. Tudo quanto é recurso material passará. Mas a sabedoria a partir daquilo jamais passará. Isso é conquista. Então, por mérito, aquele que faz por merecer, né? Portanto, que ele vai lá, determinado está, coloca disciplina diante das suas escolhas, tem propósito de vida. Então, tudo que a gente faz com propósito jamais passará, né? É sobre isso. E para que a gente aqui, então, conforme a leitura disse, que a gente não deposite, né, o quê? Os recursos de uma forma só. Então, que a gente não coloque esses ovos em uma mesma cesta, né? Porque se der ruim para um lado, para o outro, dá bom, né? E que a gente não fique aí limitado. Será que estamos colocando ovo na cesta da nossa saúde emocional? Sim, identificando a modo diário tudo aquilo que confere algum desagrado para nós, né? Aquilo que sugere conflito. Ao invés de fomentar as coisas que nos chegam pelo lado ruim, será que estamos conseguindo identificá-las como um aprendizado próprio? Então, será que ao invés de observarmos um ato alheio, ao invés de julgar, de criticar, de condenar, estamos simplesmente dando conta do que a gente pode fazer daquilo? Ou orientar quem a gente vê que faz algo que a gente não teria coragem? Porque às vezes nós temos, né, digamos, esse potencial de exercer a caridade. Né? Então, poxa, quantas vezes a gente olha aí, né, no nosso dia a dia, pessoas deixando passar em branco uma ótima oportunidade de fazer a caridade. Né? Então são pessoas, né, que se dizem amigas, mas num dado momento se perturba com aquilo que vê, muitas vezes é porque julgou. Agora, digamos que ela simplesmente só deu nome aos bois, né? Ela está vendo que realmente a outra pessoa tem coragem de praticar atos que ela não praticaria. Por que que não vai lá e fala? Então, dependendo aí do nosso grau de intimidade, nós podemos ajudar sempre, se a gente quiser, né? Nós podemos assessorar, nós podemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, né? Então, eu me lembro que desde criança, esse foi um dos primeiros ensinamentos que eu obtive na vida. A primeira pessoa que eu ouvi falar isso foram os meus pais. Minha mãe, meu pai. Gente, e parece que ao ouvir esta frase, às vezes, né, nós adultos ouvindo isso, a gente pensa, comum. Tá, gente, mas para mim foi um recurso de grande valia compreender aquilo. Era como se eu estivesse no céu só de ouvir aquilo.
foi dada ali uma compreensão, num sentido de, nossa, que bom não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, né? Mas nem todo mundo recebe esse tipo de ensinamento, né? Porque quantas coisas nós vemos por aí. E como que nós vemos esse tipo de coisa? Diante do que nos acontece. Nesse exato momento, inclusive, que estamos aí no ápice da transição planetária, o que a gente vê do outro lado do mundo? Pessoas brigando, né? Pessoas em guerra. E essa guerra é de agora? Não, essa guerra não é de agora. Essa guerra é desde dos filhos de Abraão, né? Isaac e Ismael. Então, desde lá de trás. E para contextualizar aqui o que eu quero dizer com isso, né? Vamos depositar nossos ovos em cestas diferentes. Vamos determinar que a gente tenha cada vez mais, de modo compreensível, uma saúde que se faz presente a âmbito de um bom emocional, sim, lidarmos com a parte no conflito que nos chega. Às vezes o conflito não é nem nosso, mas a gente se utiliza de indulgência e compaixão e ali dá atenção ao que se requer no exato momento presente, ao invés de julgar o outro, ao invés de culpar o outro. Se você já pode se demonstrar uma pessoa lapidada, faça a inspiração diante do outro, né? Mas, gente, é preciso despojar do ego, porque até mesmo para ajudar nesse planeta, no contexto atual, é preciso despojar do ego. Então, quantas vezes a gente evita auxiliar o próximo no sentido de não, eu não sei se ali eu posso mexer, vai que dá ruim, o que vão achar de mim, né? E é claro, cada caso é um caso. É como eu digo, nós não vamos mudar o mundo, aqui eu não estou falando isso. Nós não vamos mudar o outro, né? Mas a gente pode sim deixar de fomentar intrigas, fofocas. Nós podemos, né, dirigir a nossa boa palavra simplesmente como um exemplo, ao invés de nos afugentarmos daquilo que nos cabe. Então, quantas vezes poderíamos fazer uma ótima caridade para um amigo que está com a cabeça ali, em burburinho, e bastava dar uma atenção. Então, será que ninguém pode doar, né, seu precioso tempo? Então, vamos fazer mais ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, né? Então, que a gente saiba colocar, né, esses ovos em cestas diferentes. Ou seja, depositar recurso, investir nosso tempo, nossa sabedoria, nossa compreensão, nosso precioso tempo, não só para melhorar nossa saúde emocional, como aqui já dito, mas a espiritual, que poucas pessoas, né, se deixam revelar para esse modo aí de viver de forma harmoniosa no espiritual, né? Então são N práticas, gente. Mas aqui não é sobre técnicas, aqui é sobre colocar, né, hábitos melhores para que a gente realmente se reafirme como um ser a nível de consciência integral, pois nós não somos só físico. Então aí vai para bem além de depositarmos nossos ovos, né, na saúde do físico, que ótimo. Faça exercícios. Exercícios liberam serotonina, neurotransmissores imprescindíveis para o bem-estar, né? Mais do que serotoninas, dependendo aí de como está gerando energia, as atividades que você escolhe a nível físico, a sua fisiologia vai poder liberar para bem mais do que isso, né? Então, é mais do que serotonina, né? Uma endorfina para retirada aí de dores, né? Engajado, inclusive, num recurso onde você vai auxiliar tantas pessoas, dopamina, e à noite, ao dormir, né? Fora do estado de vigília, liberar melatonina. Então, gente, nós vamos aqui lembrar que o organismo ele é esse integral, né? Então, que a gente melhore essa nossa consciência corporal. Então, mais do que corpo físico, uma mente saudável, vamos procurar ingerir recursos, né, de nutrição, não só ao corpo físico, mas ao corpo mental, a nossa psique, né? Então, se nós falamos de psique, é mais do que mente, já é questão de alma. Portanto, é o espírito propriamente dito, né?
Então, por mais que estejamos aqui encarnados num corpo de carne, isso aqui é só uma roupa, né? É só uma roupa. Então, vamos dar consciência quem nós somos, e eu diria que de forma melhor elaborada, dirigida, mas para quem está no propósito. Então, que tenhamos, né, cada vez mais o aperfeiçoamento desse propósito, de dar consciência àquilo que nos chega, né? Então, é isso. Utilizemos recursos variados para que a gente seja cada vez mais saudável, gente. No energético, nessa vibração frequencial, né, aí com oitavas elevadas, confiantes na nossa ação e em Deus, dirigindo a nossa vida, sobretudo quando a gente se abre ao novo, porque a gente não precisa temer nada. Então, naturalmente, quando a gente abre a consciência maior, que é o que, gente? De um mental superior, é aquela que se revela quando estamos em fé, né? Então eu diria que para esse mundo do jeito que está lá fora, o que está faltando nas pessoas? Fé. Então onde há fanatismo, na verdade não há fé, né? Então tem gente que confunde muito isso. Guerra religiosa, até hoje. E eu diria que o problema nem são as religiões, são os religiosos o que eles estão fazendo delas, porque na verdade quem briga com o outro é ego, né? Não é o lado bom de homem. Quem propaga guerra, quem fomenta guerra, quem escolhe lado é ego, né? Então, o homem, no sentido do desenvolvimento humano, tá, gente? O homem, independente de sexo, todos somos homens, né? Criação divina, isso que eu quero dizer. Então, o homem, né, que nesse momento não se utiliza de indulgência, nem ao menos para fazer uma oração para o que está acontecendo lá do outro lado, então ele está de fato sem fé. E a gente pode ter fé independente de religião, né? Que nem todo mundo para pensar nisso. Fé é aquilo que você acredita, mesmo não vendo. Já imaginou que maravilha aumentarmos esse quanto energético de amor e luz no planeta? Como, Gi? Gente, uma oração. Vocês querem saber um horário? Aqui considerando, né, a nível de Brasil, o horário de Brasília. Um horário ótimo para você fazer suas dispensações de amor e luz através de uma oração, de uma prece? O horário das 18 horas. E mais do que isso, olha só, gente, um horário que eu vejo que muitas pessoas oram, inclusive pelos grupos dos quais eu participo, né? Meia-noite, 4 horas da manhã, alguns também 3, mas o que eu mais vejo, meia-noite, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã também vejo muitos grupos, 8 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas. E o maior de todos, que é no horário do Angelus, 18 horas. Então, quer aumentar o quanto energético de amor e luz no planeta? Vamos orar agora mesmo, gente. Então, todo mundo pode auxiliar. Então, não é sobre compactuar com o medo que está sendo exacerbado para todo mundo ver. É muito pelo contrário. É a gente lembrar que todos precisam sair desse novelamento de treva. Então, vamos ajudar a dar consciência de luz, né? Àqueles que estão ainda na escuridão. Porque tem uns que não estão tendo nem paz para isso. Tem pessoas em cativeiro, tem pessoas sendo torturadas, tem pessoas, né, quase... Então, muito pelo contrário, gente. Quando a gente ora, nós não vamos prejudicar ninguém em livre-arbítrio. E aquele que se conectar com a sua fé, mesmo lá do outro lado, no oriente do planeta, aqui nós do ocidente, vamos poder auxiliar. Então, o meu convite para hoje é isso. Que a gente possa investir, né, os nossos ovos em outras cestas. Então, fazendo aí coerência às honras da leitura de hoje, vamos investir nossas orações, nossas preces, nisso, no bem maior para o outro, e nós só vamos auxiliar. Então é sobre isso. Eu acredito que todas as vezes que nós fazemos uma oração em prol de paz, de uma saúde mental, daqueles, né, os governantes, aqueles que estão ali em guerrilha, nós estamos auxiliando. E
E muito pelo contrário, a gente deixa de perder tempo em ver esse tanto de barbaridade que tem acontecido. Muitas das vezes essas informações vão chegar, nós vamos dar conta delas e nós vamos inclusive ficar tristes, porque a gente tem empatia, né? Mas ao invés de entrar ali, né, naquela questão de fomentar medo, porque por si só, gente, o medo já não atrai coisas boas. Então que a gente, ao invés de adquirir raiva, né, ao outro grupo é raiva, ao outro grupo é, enfim, a gente deseja tudo de ruim. Não vamos fazer isso. Isso não é a consciência de alguém que está despertando. Vamos orar pelo mundo. E nós sabemos, né, pessoal, que até o caos vem para dar ordem. Que tudo que o todo, né, o universo, Deus, deixa com que aconteça, é um aprendizado para aquele que está ali no contexto. Então, nesse momento aqui, ninguém vai estar em local errado, em hora errada. Não. Então, vamos orar, porque a gente não sabe o que pode, inclusive, acontecer conosco, né? Então, vamos orar a todos, gente, sem distinção. Esse é o fazer o bem sem olhar a quem. E aqui, como já dito, desde a semana passada, colocar aí os códigos de amor e luz, inclusive, de Mahatma Gandhi, né? Então, ele deixou bem claro, sejamos o bem que a gente deseja ver no mundo. Então, não é sobre criticarmos, julgarmos, culparmos, condenarmos o outro, por ele ser de outra religião, por ele ter outra crença, por ele ter outra cultura, por ele ser de outra raça. Não. É a gente acalmar esse burburinho e não deixar se assimilar, né, o externo com o interno. Aqui dentro a gente apazigua nosso coração. E estando aí prontos para auxiliar, nós vamos, acreditem. Então, tudo aquilo que pedires, crendo que obterão, obterão. Ou seja, a fé é o acreditar antes mesmo de ver. Então, que a gente ore sim para cessar fogo, para cessar a guerra, né? Ao invés de ficarmos entrando aí nesses grupinhos de discórdias e fomentando fofocas e intrigas, a gente não contribui assim, muito pelo contrário, a gente ainda pega esse quanto energético aí, né, que paira sobre a psicosfera planetária, de guerra, de treva, de sombra. Mas sim, né, isso aqui é só uma orientação, cada qual faz aquilo que seu coração permite. Então, se o coração é pesado, vai trazer mais peso? Tudo bem, livre-arbítrio. Se o coração é leve, vai trazer mais leveza. Tudo, gente, tem um lado bom. Então tem gente que às vezes quer tacar tomate quando a gente fala isso. Mas sim, tudo tem um lado bom. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por onde os escândalos vierem. Então é necessário que eles venham para que uma sociedade, uma civilização, seja mais humana. Então isso sempre existiu. Então agora com essa guerra que está acontecendo a nível político, nós vamos perceber que isso sempre existiu lá do outro lado. Então que a gente saiba, né, observar que podemos sempre contribuir para o lado bom de tudo. Então assim como aquele princípio da lei hermética, a quarta lei de polaridade. Se existe o polo negativo, também existe o polo positivo. Vamos depositar nossos ânimos, nossa boa fé, né, da forma melhor que nos cabe. Sempre em autorrespeito, em autorresponsabilidade. Vamos ver quem ama mais. Tá? Então fica aí meu convite para hoje, que a gente possa orar mais, né? Porque é necessário. Mãe Maria, inclusive, pede. Todas as suas aparições no planeta Terra foi sobre isso. Então, pessoal, todos aqueles que estiveram aqui comigo até o momento, gratidão profunda. Deixem o like de vocês no vídeo, comentem, compartilhem, ativem o sininho para continuar aqui comigo. Então, até a próxima leitura. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.